Vou ler aqui dos versos 1 ao 17. João, capítulo 21, verso 1 ao 17, não, desculpa, ao 14. Vou ler até o 14. Assim que você encontrar, recomendo que você guarde o nosso texto base. Eu lerei. Depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo a manhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. E então disse-lhes Jesus: filhos, tendes algum alimento? Eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede ao lado direito do barco, e achareis. E lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com sua capa de pescador, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de 200 côvados, arrastando a rede com os peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e pegou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Eu gostaria de pregar sobre 4 coisas que se perde quando você falta uma reunião dos discípulos de Cristo. Então repare no início aí desse capítulo e veja quais são as primeiras palavras que nós encontramos. Depois destas coisas. O que são essas coisas? E para você entender o que são essas coisas, o próprio texto já vai revelar para você o que são elas, né? É melhor, de fato, o contexto ele vai te ajudar bem mais, mas assim, para economizar o tempo, é uma mensagem um pouco longa, então para economizar tempo, no próprio texto eu já encontro mais informações do que seriam essas coisas, depois destas coisas. Quais coisas? Olha o que o texto diz: mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos. Outra vez significa o quê? Que não era a primeira vez. Significa que antes dessa já havia outras ocasiões em que o Senhor havia se mostrado, se manifestado aos seus discípulos. Não era a primeira vez. E nessa ocasião e nas ocasiões anteriores, essa manifestação que nós encontramos aqui é uma manifestação especial. Como assim? Eles viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto com esses olhos da carne, com esses olhos que nós temos no momento. Eles puderam tocar, apalpar o Senhor Jesus Cristo, o seu corpo ressurreto, com estas mãos que nós temos. Então, por isso se trata de uma manifestação especial. E estas manifestações, elas se deram num período histórico narrado no capítulo 1 de Atos. Se você virar uma folha da sua Bíblia, aí você vai chegar até Atos capítulo 1, e aí olha o verso 1. O primeiro tratado fiz, ó Teófilo, sobre tudo o que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus.
Então, nesse período de 40 dias, após a ressurreição de Cristo, ele foi fazendo o quê? Ele foi se revelando de modo especial para estes discípulos. Com esse corpo ressurreto, onde eles poderiam não somente ver, mas tocá-lo. Hoje em dia é impossível termos uma experiência semelhante. Ninguém hoje poderá ver o nosso Senhor Jesus Cristo da mesma forma que eles viram, com esse corpo ressuscitado, glorificado. Você não o verá desse modo nesses dias, porque ele já ascendeu ao céu, ele está à destra de Deus, ele vai voltar mais uma vez a essa terra, e todos o verão desse modo. Se você continuar a sua leitura aí no capítulo 1 de Atos, no verso 11, a Bíblia fala, os quais lhes disseram, 2 anjos, e eles disseram o que para esses discípulos que estavam vendo e contemplando o Senhor Jesus ascendendo ao céu, subindo ao céu, com esse corpo glorificado, transformado. Eles disseram, homens da Galileia, por que estáis aí parados olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi levado para o céu, há de vir da mesma maneira que o vistes ir para o céu. Ele há de vir. Da mesma maneira, com o mesmo corpo, ressurreto, glorificado, que eles puderam ver, tocar, mas hoje em dia não é possível. Mas isso não quer dizer que não podemos ainda provar de uma manifestação espiritual do Senhor. Isso é possível. Isso é possível. E eu posso afirmar isso, que é possível. Eu já provei de algumas. Eu espero que você também já tenha provado de algumas manifestações do Senhor Jesus. Nós podemos agendar, programar cultos especiais. Podemos assim chamar, vamos ter um tal culto, um culto especial. Podemos agendar uma conferência. Nós podemos convidar pregadores excelentes, pregadores bíblicos, que vão nos dar da palavra de Deus, que dividem bem e corretamente a palavra de Deus. Mas o que faz realmente um culto ser especial não é o pregador, não é um evento, não é uma programação, não é uma conferência, é a manifestação espiritual do Senhor Jesus Cristo. Isso é o que faz um culto especial. Ou seja, todo culto deveria ser especial, se houver uma manifestação espiritual do Senhor Jesus. Agora, eu tenho que lhe dizer que ele se manifesta. Então todo culto deveria ser especial. E por isso, você deveria estar aqui. Não porque haverá um pregador fulano de tal. Eu tenho que estar lá porque eu quero ouvir esse pregador. Eu tenho que estar lá porque eu quero ouvir tal especial que vai ser cantado, ou alguém que vai estar lá, ou tomara que você viesse com esperando, eu quero ir porque eu espero que o Senhor Jesus Cristo esteja lá. Eu espero que Ele se manifeste lá. Esse deveria ser o seu pensamento e a sua busca, o seu anseio agora. Tomara que o Senhor Jesus Cristo se manifeste aqui essa noite. Tomara que você antes, na sua oração, você já tenha feito esse pedido. Senhor, por favor, se manifeste entre nós nessa noite. Fale conosco, fale comigo. Tomara que você veio com esse intuito, porque senão, sinto lhe dizer, você vai perder seu tempo aqui hoje à noite. O que faz um culto especial é a manifestação espiritual do Senhor Jesus Cristo. E por essa razão você deveria estar aqui. Agora, para não perder uma manifestação espiritual do Senhor Jesus Cristo, o que você tem que fazer? Olha, note João capítulo 20, João 20, verso 19. João 20, 19. Então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, que dia que é? Domingo. Estando fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos. Nós encontramos aqui
Uma reunião de quem? Dos discípulos. Preste atenção nas próximas duas palavras. Quais são? Chegou Jesus. Chegou Jesus. Quando? Em uma reunião dos discípulos. Ah, será que foi coincidência? Deve ter sido casual. Preste atenção agora no verso... Desce até o verso 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. O que nós encontramos aqui mais uma vez? Uma reunião de quem? Dos discípulos. E nesta reunião dos discípulos, é uma segunda reunião já, o que mais uma vez nós encontramos? Preste atenção nas próximas 3 palavras. Então chegou Jesus. Então chegou Jesus. Em João capítulo 21, nos versos primeiros aqui, nós vamos lendo sobre o quê? Uma reunião dos discípulos. E mais uma vez, quando nós chegamos no verso 4, nós lemos, mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Jesus, ele foi até onde os seus discípulos estavam, o quê? Reunidos. O que eu preciso fazer para não perder uma manifestação do Senhor Jesus? Eu preciso estar onde os discípulos de Cristo se reúnem. É onde você deveria estar. Então, sempre que você perde um culto, o pensamento deve ser esse. Eu perdi uma manifestação do Senhor Jesus. A perda maior é essa. Não é que, pastor vai ficar triste comigo, eu não fui no culto, e alguém vai notar minha ausência e vai me mandar mensagem perguntando, eu não te vi lá, o que aconteceu, o que você estava fazendo, onde que você estava, você está bem? Tomara que você pense, eu perdi uma manifestação de Cristo. Olha o que acontece aqui no verso 24. Nós lemos já lemos o verso 19. Jesus, os discípulos estavam reunidos, primeiro dia da semana, era um domingo, eles estavam reunidos, chegou Jesus, se pôs no meio deles, disse-lhes, paz seja convosco, mas nessa reunião, tinha um discípulo que estava faltando. Quem que era? É Tomé. Olha no verso 24. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ele perdeu essa reunião. Ele faltou a esse encontro. Perdendo o encontro, ele perdeu o quê? Essa manifestação de quem? De Cristo. Foi o que ele perdeu. Agora a palavra de Deus não cita para nós por que motivo ele perdeu. Qual que era a justificativa dele? A palavra de Deus não fala para nós, mas ela fala o que ele perdeu. E esse é o importante. O importante não é o motivo pelo qual você perdeu, mas e sim o que você perdeu. Esse é o problema, o que você perdeu. Então, sempre que você perde uma reunião dos discípulos de Cristo, você está perdendo o quê? Em primeiro lugar, você está perdendo uma manifestação espiritual do Senhor Jesus. É a primeira coisa que você perde. Você vê isso onde? Nos primeiros versos aqui nós já vemos isso. Nos versos que lemos aqui já do capítulo 21, nós podemos encontrar alguns discípulos aqui. Olha o verso 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé. Então vamos contar, faz a conta aí. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, um segundo discípulo, chamado Dídimo, é a mesma pessoa. E Natanael, de Caná da Galileia, é uma terceira pessoa. E os filhos de Zebedeu, Tiago e João, então são 2. Inteiramos 5. E outros 2 dos seus discípulos, inteiramos 7. Mas eram, a essa altura, 11. A essa altura 11, porque Judas Iscariotes, ele já tinha se enforcado. Eram 11. Mas tinha 7. Faltava 4. 4 deles estavam ausentes. E o que eles perderam? O mesmo que Tomé perdeu.
Eles perderam uma manifestação espiritual do Senhor Jesus. E qual seria a ocasião mais adequada para você provar dessa manifestação especial do Senhor Jesus? Porque o crente ele pode falar assim, não, mas nós somos a igreja. Não, mas será que a gente precisa tanto estar na igreja? Irmãos, todos esses textos em que nós lemos já hoje à noite, do capítulo 20, do capítulo 21, nós encontramos o quê? Os discípulos se reunindo. E mediante essa reunião, a palavra de Deus vai falando, chegou Jesus. Chegou Jesus. Então, irmão, se você não quer perder uma ocasião onde Jesus chegue, esteja presente onde os seus discípulos estão, onde eles vão se reunir. Isso é importante, muito importante. E a situação mais adequada para isso é o quê? É o culto da sua igreja local. O termo igreja em si é o quê? É uma reunião de salvos, pessoas redimidas pelo sangue de Cristo. E olha o que o Senhor disse, em Mateus 18, 20, ele fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu, onde? No meio deles. Então eu aprendo duas coisas, a princípio, nessa passagem. A primeira é que o Senhor sempre se manifesta quando há uma reunião dos seus discípulos. E uma segunda é que sempre alguém está faltando. Primeira vez faltou o Tomé. A segunda vez, a palavra de Deus não nos fala de alguém ter faltado. Ela foca no que estava ausente a primeira vez, Tomé. Mas é bem provável que alguém faltou a segunda vez. A terceira vez nós temos 4 discípulos faltando. Parece que sempre haverá algum discípulo que vai perder uma reunião. Ah, mas deve ser que, eu vou perder essa reunião porque não é especial. Não vai ter nada especial. Não vai ser um culto de Natal, não vai ser um culto, não tem nenhuma conferência, então não deve ser importante. É importante porque o Senhor Jesus vai se mostrar lá. E você deveria estar ali por esse motivo. Não para ver o pregador, seja quem for o pregador. O seu encontro não deve ser com o pregador, mas com Cristo. Que Ele chegue. E Ele vai chegar, Ele prometeu que vai chegar. Onde será que esses 4 estavam? Dá para você imaginar um monte de coisa. Mas a mesma pergunta pode ser feita hoje à noite. Onde estão os demais? Agora eu não estou me referindo aos irmãos que fizeram essa viagem para o casamento. Eles estão cultuando, eles estão em uma reunião dos discípulos de Cristo, tal como nós. E do mesmo modo que o Senhor vai se mostrar aqui, também se mostrará lá. Eles estão presentes. E poderão ter um encontro com o Senhor. Mas eu me refiro agora a estes que infelizmente perderam esse encontro. E não estão reunidos com os discípulos de Cristo. Onde eles estão? Será que o que eles estão fazendo agora é mais importante que uma reunião com o Senhor Jesus Cristo? Você já parou para pensar nisso? Toda vez que você perde um culto, pensa nisso. O que eu poderia fazer que é mais importante que me reunir com os discípulos de Cristo e perder uma manifestação dele? Pensa dessa maneira, não tem nada mais importante. Não tem um lugar melhor para você estar. Não tem. É gostoso viajar. Mas mesmo em ocasiões, quando você vai viajar, procure se reunir com os discípulos de Cristo. Para o quê? Para que Cristo possa chegar lá. E chegando lá, falar contigo. Agora tem um problema. Pode ser que você não é daqueles que perdem as reuniões. Você é fiel às reuniões. Você sempre faz o possível para estar presente. Mas pode ser que mesmo estando presente, você não está se dando conta do quê? Dessa manifestação. Mas eu venho aos cultos.
Mas onde é que o Senhor está se aparecendo? Onde Ele está se mostrando? Eu não estou vendo onde. Aí nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque o Senhor, Ele falou que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele disse, ali estou eu no meio deles. E eu sei que Ele não mente. Então eu sei que Ele não falta à reunião. Ele vai se mostrar. Agora, pode ser que mesmo presente, você não está se dando conta da manifestação dele. Então o problema não é ele, é você. O problema não é ele. Mas o que pode ter atrapalhado? Olha no verso 4. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Estava ali os 7. Os 7 que andaram com Jesus por 3 anos e meio. E andaram de uma maneira bem íntima com ele. E ele estava lá na praia, eles estavam no barco, e eles não o conheceram. Não deram conta de que ele estava ali, ele chegou. Então quer dizer, você está aqui. O Senhor, Ele prometeu que Ele iria chegar. E em toda reunião, Ele chega. Mas pode ser que para você, Ele não tenha chegado. Para você, porque você não notou. Ele compareceu. Mas você não o avistou, você não o viu, você não percebeu. Por que será que você não percebeu? A Bíblia fala que a distância entre o Senhor na praia e os discípulos no barco era cerca de 200 côvados. Isso é 100 metros. Então, assim, é uma distância razoável para você poder avistar uma pessoa e reconhecer ela. E assim, se os discípulos estivessem como muitos de nós, com a vista assim um pouco já comprometida, é razoável que eles pudessem não reconhecê-lo. Então, será que foi a vista deles que impediram que eles pudessem reconhecer o Senhor? Pode ter sido alguns fatores que podem ter impedido eles. Aí no verso 5, então disse-lhe Jesus, filhos, tendes algum alimento? Então, uma coisa é você não reconhecer a fisionomia de alguém. Quando nós paramos já para considerar o caso, né? Quando nós já paramos para pensar, tem essa distância. Então pode ser que eles não conseguiram reconhecer o Senhor por isso. Mas agora, quando o Senhor, a Bíblia fala no verso 5, então disse-lhe Jesus, filhos, o Senhor está dando a eles agora uma outra oportunidade de reconhecerem, não mais agora a sua fisionomia, mas agora o quê? A sua voz. Está falando com eles. E uma voz que para eles devia ser uma voz muito familiar. Uma voz que eles conheciam muito bem. E mesmo assim, até o momento, você vai ver que ainda assim eles não reconheceram Jesus. Ao ver ele na praia, não reconheceram. Ao ouvir a voz dele da praia, não reconheceram. Talvez o barulho das ondas atrapalharam eles ouvirem o Senhor. Irmãos, estar aqui é importante. Mas não é uma garantia de que você vai presenciar essa manifestação do Senhor. Ele vai se mostrar. Mas é importante que você esteja aqui buscando isso. Porque, é interessante que quando você para entender a história, você vai ver que o discípulo que reconheceu o Senhor, olha o verso 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. O discípulo que reconheceu Cristo era aquele a quem o Senhor amava. Ou seja, não havia entre aqueles discípulos ninguém mais do que João que ansiava tanto por um encontro com o Senhor.
Ele estava buscando, é o que ele desejava, é o que ele queria. Ele queria estar com o Senhor. A pesca foi uma distração. Tudo que ele mais queria era estar com o Senhor. Então, é bom você estar aqui, mas se você chega aqui não buscando, não ansiando, não esperando por essa manifestação, é bem provável que você vai perder ela. Se você está aqui com a cabeça já lá fora, pensando nas coisas terrenas, bem provável que você vai perder essa manifestação. Se você está aqui e não está com os ouvidos atentos às palavras de Deus, é bem provável que as vozes, a multidão de vozes desse mundo vai te atrapalhar, vai abafar a voz de Deus, que fala através de uma voz mansa e quieta. E você esteve aqui, o Senhor se mostrou, você poderia ter o avistado com os olhos da fé, você poderia ter ouvido Ele pela palavra dEle, mas você perdeu tudo isso porque seu coração não está aqui, não está no Senhor, e seus ouvidos não estão atentos para a palavra dEle. E você perdeu por conta disso, dessa atitude. A segunda coisa que você perde, quando você falta uma reunião dos discípulos de Cristo, você perde uma palavra precisa do Senhor. Olha no verso 3. Disseram-lhe Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Eles saíram imediatamente, entraram no barco. Naquela noite não apanharam nada. Verso 6. Ele lhes disse, Jesus, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Essa é o quê? É uma palavra precisa. No sentido de que a palavra, ela apontou a direção correta, onde os peixes estavam. A palavra era a palavra que os discípulos estavam precisando naquela hora. Eles estavam pescando, pescaram a noite inteira, não pegaram nada, e tudo que eles precisavam naquele momento era que alguém apontasse para eles a direção certa, exata, onde os peixes estariam. E ninguém mais podia dar essa palavra precisa, senão Deus. Você não sabe onde os peixes estão, precisamente, exatamente, você não sabe. Por mais que o homem queira, com a tecnologia, fazer sonar, radar, sei lá mais o quê, você não sabe onde eles estão. Deus sabe. E por isso você precisa da palavra precisa dele. E ele tem uma palavra precisa. A palavra dele é precisa. Ela é direta. Note que o Senhor, ele não fez um rodeio para explicar para é que vocês estão fazendo errado. Tem uma técnica e foi... Ele falou para eles, lançai a rede do lado direito do barco. Isso é direto. Isso é franco. E a única coisa que eles tinham que fazer era ouvir e obedecer. Agora, a escolha era deles. Não eram obrigados nem a ouvir, nem a obedecer. Mas olha, o Senhor tem uma palavra precisa. E toda vez que você perde uma reunião, você perde essa palavra precisa. Esses homens, a gente não está falando de pescadores, meros pescadores. Estamos falando de homens que provavelmente eles aprenderam esse ofício com seus pais. Eles eram pescadores profissionais, provavelmente desde criança, desde muito novo. Eles aprenderam, eles conheciam o mar. Eles conheciam o que eles estavam fazendo. Eles sabiam daquilo. E mesmo assim, mesmo com toda a experiência e conhecimento que eles tinham, eles não apanharam nada. Mas não importa quantos anos de conversão você tenha. Não importa o quanto você conhece a Bíblia. Mas eu já sei muito da Bíblia. Eu vou lá na igreja e o pastor, o pregador vai lá e vai pregando a coisa que eu já sei. Por mais experiência que você tenha, ou por mais que você saiba da Bíblia, você precisa da palavra precisa de Deus. Você precisa que Ele te aponte a direção exata, porque você não sabe. Também eu não sei, mas o Senhor sabe.
E através da palavra dele, não minha e não de qualquer outro pregador, ele vai te apontar a direção certa. Ele vai te falar, ó, é desse lado, ou é daquele lado. Irmãos, a cada semana, eu preciso que o Senhor aponte para mim a direção correta. Eu preciso. E assim, mais do que a cada semana, cada dia eu preciso que Ele me aponte a direção correta. Infelizmente, muitos discípulos do Senhor estão já fadigados. Estão já insistindo tanto em uma coisa que não está dando certo, que não dá resultado nenhum. E pelo simples fato de que eles não estão ouvindo a voz do Senhor. O Senhor está dizendo para eles, lança do outro lado, lança do lado direito. Infelizmente não estão ouvindo. Ou se estão ouvindo, não estão obedecendo. Porque quando obedecem, olha o que nós lemos. No verso 6, lançaram-na, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Um outro problema de você perder as reuniões dos discípulos de Cristo. Será que o motivo pelo qual Pedro e os demais discípulos não terem pegado nada uma noite inteira era porque eles estavam errados o lado de lançar a rede? Será que uma noite inteira, em nenhum momento eles lançaram a rede naquele lugar? Quando você para pensar nisso, é um tanto estranho, né? Eles estão num barco, a Bíblia já falou que o barco é pequeno. Aí você está lá pescando a noite inteira. Você joga aqui, não pega nada, você vai jogar ali, aqui. Você já vai virar o 360. Você não pegou nada, você vai tentar tudo. Vai jogar para todo lado que for. Será que o motivo pelo qual eles não pegaram nada é o lado? Ou será que eles não estavam fazendo a vontade de Deus? Porque quando o Senhor Jesus tem um primeiro encontro com esses discípulos, olha, eu vou ler para vocês, em Marcos 1,17, o Senhor, a Bíblia diz assim, e Jesus lhes disse, vinde após mim, e eu farei que vos torneis pescadores de homens. A vontade de Cristo para esses discípulos era que estes, que eram antes pescadores de homens, pescadores normais, comuns, de peixes, se tornassem pescadores de homens. Aí o Senhor, como havia já de antemão dito aos seus discípulos, ele se entrega à cruz. E aí, vem esses 3 dias em que o Senhor estava, no sepulcro, aí ele ressuscita e agora ele está se mostrando aos seus discípulos. Está se revelando. Mas até o momento, você não encontra esses discípulos procurando cumprir essa vontade do Senhor, que era o quê? Que eles fossem pescadores de homens. Aí Pedro faz o quê? Eu vou pescar. Você entende que ele aqui está seguindo na direção correta, segundo a vontade de Deus? Segundo a vontade que o Senhor já tinha manifestado para ele? Não. Não que pescar fosse pecado. Não há nada de errado em pescar. O problema é que o foco dele estava errado. O foco dele não deveria ser esse. O foco dele é pescar sim, mas homens. A vontade de Deus para a vida deles é essa. Então pode ser que a razão pela qual você não está recebendo os frutos no qual espera, talvez é que você não está entendendo, ou se entendeu, você não está cumprindo a vontade dele por sua vida, e por isso, infelizmente, não há frutos, não há resultados, não há nada. A Bíblia diz no verso 3, e naquela noite nada apanharam. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor, obedeceram a palavra do Senhor, aí o resultado veio. Aí a palavra de Deus fala que eles puxaram uma rede cheia com 153 grandes peixes. Então, um cuidado que você deve ter quando você começa a faltar às reuniões dos discípulos de Cristo
é que, se você não vigiar, daqui a pouco você volta à velha vida, do velho homem, os velhos hábitos. Igual Pedro, vou pescar. Não é por esse caminho que o Senhor te quer. Ele quer que você siga junto com Ele. Não é para voltar à velha vida. E o quanto mais você vai perdendo essas reuniões, é o quanto mais a carne vai prevalecendo. E voltando o quê? À velha vida. Toma cuidado. O que devemos fazer? Ouvir, obedecer, e aí você encontra o caminho correto. A palavra precisa do Senhor está nisso. Romanos 10, 17 diz, assim então a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Então você deve estar aqui. Que bom que você está aqui, você está presente. Isso te possibilita você notar a presença do Senhor. Ele vai se mostrar. Você estando aqui é um primeiro passo. Mas é necessário também estar aqui buscando isso, esperando por isso. Quando o Senhor vai passar? Essa palavra, Ele falou ao meu coração. Será que você vai, como João, pensar e entender? É o Senhor? É o Senhor? João, ele viu o Senhor lá, não reconheceu. Ele ouviu o Senhor dizendo, filhos, tendes algo? Tendes algum alimento? Não reconheceu. Mas quando o Senhor deu a direção correta para eles, quando veio aquela palavra precisa, aquela palavra que foi em cheio no coração dele, ele entendeu, é o Senhor. Agora não tem como ser qualquer outro homem que seja, é o Senhor. Será que você tem percebido isso? Em alguma palavra? É o Senhor? É o Senhor? Tomara que sim. Tomara que você tenha notado hoje. Tomara que você esteja atento à palavra dele. A terceira coisa que você perde um jantar com o Senhor. Olha nos versos 9 e 12. Logo vieram para a terra, e eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. Verso 12, disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Vinde e jantai. Então o Senhor, Ele quis se mostrar aos seus discípulos, Ele quis mostrar aos discípulos que, independente do resultado da pesca, quem prover para eles o necessário é o Senhor. E como é que eu entendo isso? Bom, nós já sabemos que eles pescaram uma noite inteira, não apanharam nada. Aí o Senhor dá a direção correta para eles lançam a rede para o lado certo, eles apanham todos esses peixes, João reconhece, aí eles vão de encontro ao Senhor na praia, mas quando eles chegam à praia, olha o verso 9. E logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima. Esse peixe, posto em cima dessas brasas, não fazia parte desses 153 que eles apanharam. Quem proveu esse peixe? O Senhor. Quem fez a janta? O Senhor. Quem colocou esse peixe sobre as brasas? O Senhor. E olha, o Senhor fez tudo isso. Para um pouco para pensar. Ele é Deus. Ele é o Criador do universo. E aí o que ele está fazendo aqui? Depois de ter sido pregado, pendurado em uma cruz, o que ele está fazendo aqui? Uma janta para os seus discípulos. Uma janta para aqueles que sequer o acompanharam. Enquanto um acompanhou de longe, enquanto o outro, o discípulo que Jesus amava, o único que foi ao pé da cruz, o único que esteve junto ao Senhor na cruz, os demais todos escondidos. E ele foi de encontro a esses homens e preparou uma janta para eles. Depois de tudo isso. Isso é incrível. Isso é impressionante.
E nisso o Senhor mostra o quê? Que Ele tem algo para nós. De antemão, o Senhor sabendo tudo, na presciência dEle, Ele já tinha tudo esquematizado. O jantar, o local, a hora, o cardápio, até o lugar onde cada um iria estar. Tudo planejado. Sabe o que o Senhor tem em cada reunião dos discípulos? Tudo isso planejado. Ele tem uma hora, Ele tem um lugar onde Ele vai estar lá esperando por você. E aí você deveria fazer o quê? Chegar. Quando você entendeu, o Senhor, eu preciso ir à igreja. Eu preciso ir até essa reunião dos discípulos. Por quê? Porque Ele, o Senhor Jesus, vai se mostrar lá. Eu quero me encontrar com Ele. E me encontrando com Ele, eu sei que eu vou ouvir uma palavra precisa. Uma palavra que eu preciso. E Ele vai apontar para mim a direção certa. Ele vai apontar para mim o que exatamente eu preciso fazer. Eu preciso disso. Mas mais do que isso, eu vou poder me assentar com Ele à mesa. Pensa nisso. Eu vou me assentar com Ele à mesa. Olha Apocalipse 3, verso 20, é um texto bastante conhecido, é um texto que nós usamos até no evangelismo, mas o contexto não fala sobre essa situação de uma pessoa perdida. O contexto fala do salvo. Apocalipse 3 é uma carta de Cristo. No caso, em questão é o verso 20 que eu vou ler, mas trata-se de uma carta de Cristo para a sua igreja. Então, essa palavra de Cristo é uma palavra que doutrinariamente se aplica para quem? Para o salvo. E olha o que ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. O que nós vemos em João 20, João 21, os discípulos se reúnem. O Senhor chega. E é como se Ele, ao chegando, buscando os seus discípulos, batesse na porta. E aí, se você vai jantar com Ele ou não, vai depender do quê? Da sua recepção. E sabe o que é incrível? Porque assim, quando alguém bate a nossa porta, esse alguém sendo hóspede, e aí vem para jantar, quem prepara o jantar é você. Mas no caso do Senhor Jesus, Ele bate a nossa porta, Ele entra, mas quem prepara o jantar é Ele. Ele prepara. Sabe, o Senhor, Ele tem algo preparado para você. Tem uma porção para você, Ele pensou em você. Tem um lugarzinho à mesa que Ele separou para você. Isso é amor. Isso é dedicação, isso é carinho. Imagina, você recebe o convite de um jantar, o cozinheiro vai com todo amor, dedicação, prepara tudo, ele procura saber, investigar o seu gosto, o que você gosta, vai, faz o que você gosta, ajeita tudo, prepara a mesa, prepara o lugar, você nem aparece. Que falta de consideração. Nem avisou, simplesmente não foi. Como você imagina que o Senhor fica quando você, por algum motivo, agora eu entendo, tem motivos que de fato vão te impossibilitar, não estou falando desses, mas um outro motivo qualquer que te impeça, você está deixando um lugar que Cristo preparou para você vazio. Está desprezando o que Ele preparou para você. No caso, nessa ocasião, 4 lugares ficaram vazios. Nós já vimos no verso 2 lá de João 21. Quando você faz a conta do verso 2, você vai chegar a 7 discípulos. Falta 4. 4 lugares vazios. Aí você pensa, onde eles podiam estar? Eles perderam um jantar preparado por Cristo. Onde mais eles poderiam ter o privilégio de se assentar a uma mesa com Cristo
e tomar de um alimento preparado por Ele. Você não vai achar isso em lugar nenhum. Nada vai substituir isso. Você pode tentar substituir. Mas, é porcaria. Qualquer coisa que você tentar alimentar e preencher o vazio que tem aqui dentro, que só Cristo pode preencher, é porcaria. Não vai preencher. É igual quando você está com muita fome e aí não pode comer algo que vai te dar sustento, algo saudável, come uma porcaria e passa pouco tempo, você está com fome de novo. Isso é porcaria. O que Cristo tem para você é o que vai te saciar. É o que dá sustância, é o que dá força. Mas o crente pode pensar assim, mas sabe, o que adianta? Eu vou lá na igreja todo domingo, vou lá na igreja quarta-feira, mas eu não consigo lembrar das pregações, eu não consigo lembrar do estudo, não está adiantando, eu acho que eu não vou mais. Você consegue se lembrar de todas as refeições que você come? Com certeza não. Igual muitos dizem, eu não lembro nem o que eu comi no almoço. E às vezes na janta, ele requentou o almoço. Ele não lembra o que comeu. Coitado, esse está ruim. Então, mas você já deixou de comer porque, eu não vou jantar hoje, sabe por quê? Eu não lembro o que eu comi no almoço, não vou jantar por isso. Não lembro o que eu comi no almoço, não vou jantar. Ninguém faz isso. Você janta, porque você precisa. Tem um vazio aqui que te incomoda. E ele dói, e se você não encher, nada vai dar jeito naquilo. E você precisa de assentar a essa mesa que Cristo preparou. E você precisa desse alimento dele, dessa palavra precisa dele. Sabe por quê? Porque é ela que vai te dar a força. É ela que te dá o sustento. Olha 1 Reis 19. Primeiro Reis 19, verso 5. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo de um junípero, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. É Elias. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas e um cântaro de água junto à sua cabeça, e ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez e o tocou e disse, levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou, e comeu, e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, até o fim dessa nossa jornada, há um grande caminho pela frente. Você não vai chegar lá sem se alimentar corretamente, devidamente. Você precisa da palavra do Senhor que dá sustância. Eu não lembro, irmãos, há 15 anos, há mais de 15 anos que eu sou salvo, que eu aceitei Cristo como meu Salvador. E pela graça de Deus, não falo isso para me exaltar, a maioria dos cultos eu estava presente. E eu não lembro, irmãos, de muitas dessas mensagens, desses estudos. Não consigo lembrar, assim. De fato, tem momentos especiais, tem momentos em que é inesquecível. Que Deus toca no seu coração de uma maneira que aquilo fica gravado. Mas assim, fora esses momentos, eu não lembro de tudo. Mas a razão pela qual eu consegui chegar até aqui é por conta de cada uma dessas pregações e estudos. Foi o que foi me dando a força. O que vai te dar a força para dar um passo de fé depois do outro é a pregação e os estudos da palavra de Deus. Você precisa. Eu preciso. Faça o seu melhor para estar aqui. Quarta coisa que você perde, quarta e última, você perde a oportunidade de tratar sua relação com o Senhor. Como assim? Olha no verso 15. João 21, verso 15. Assim, tendo ele jantado, disse
Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Então, o momento do jantar é quando nós nos assentamos à mesa. É quando o Senhor parte o pão. O que é o pão? É a palavra dele. O partir o pão é o estudo bíblico, quando a palavra de Deus é dividida corretamente, e aí você é instruído dessa maneira. O que é o partir do pão? É a pregação. É quando você vai receber essa porção que você precisa da palavra de Deus, que vai fortalecer a sua fé, que vai te dar sustância. Então o jantar é o momento em que você está perante a palavra de Deus, quando ela é pregada, quando ela é ensinada. Após o jantar vem o quê? Não é a sobremesa. Tomara que... O jantar espiritual. Após o jantar espiritual vem o quê? O apelo. O apelo é o quê? É o momento onde você vai ouvir uma chamada. Uma primeira chamada acontece quando? Quando você comparece a essa reunião dos discípulos de Cristo. Uma primeira chamada, você já vai notar quando o Senhor Jesus se mostrar, igual aqui na passagem. Os discípulos estão lá no barco, pescando, o Senhor aparece lá na praia, e aí ele fala: filhos, tendes algum alimento? Está mexendo com eles, para ver se eles vão notá-lo. Então, uma primeira chamada é para que você seja despertado pela palavra dele, para que você possa, como João, ter um entendimento. É o Senhor. O Senhor está falando comigo, é o Senhor. Então é o momento que ele vai falar ao seu coração. Mas aí depois tem uma segunda chamada. É no apelo. A primeira chamada, o Senhor, ele faz ela como? Ele tem um lugar para cada um dos seus discípulos a uma mesa. Ele vai partir o pão, ele vai ter uma porção para cada um dos discípulos. Então assim, ele vai partir o pão diante de todos os discípulos. Então é esse momento. Mas aí, nessa segunda chamada, o Senhor ele vai tratar de uma maneira mais pessoal. Porque agora no verso 15, o que ele vai fazer? Assim, tendo ele jantado, acabou o jantar, disse Jesus a Simão Pedro. O Senhor ele chama Pedro de canto. Agora, a conversa aqui é entre Cristo e Pedro. O apelo é isso. O apelo é a conversa de Cristo, é quando ele te convida, é quando ele te chama, é quando ele te convida pessoalmente. Olha, eu quero tratar algo com você. Tem algo que eu quero tratar contigo. E olha, Pedro, ele tinha algo para tratar com o Senhor. O Senhor sabia disso. Pode ser, e é provável, que você tenha algo para tratar com o Senhor. E ele sabe disso. Se você tem, ele sabe disso. Você sabe disso. Mas aí se você vai tratar com ele ou não, depende de quem? De você. Ele faz a chamada. A Bíblia fala que terminou o jantar, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Sabe o que é o apelo? O apelo é onde o Senhor faz ecoar a sua voz. E sabe o que essa voz diz? Tu me amas? Você me ama? E como você vai falar que ama o Senhor, enquanto você está aí? Pedro, o que ele tinha no coração nesse momento? Lembra que Pedro, no caso aqui, olha o verso 17. E ele disse-lhe, é Jesus, pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Jesus fez questão de perguntar para Pedro 3 vezes. A mesma coisa. Mas isso tinha um motivo, tinha uma razão. Tanto é que Pedro entende o porquê disso. O Senhor, no verso 17, diz: Pedro entristeceu-se por ele ter dito na terceira vez: tu me amas. Por que será que ele ficou triste? Será que ele lembrou de alguma coisa? Será que ele lembrou de que pouco tempo atrás ele havia negado esse mesmo Senhor que por ele se entregou 3 vezes? 3 vezes? Irmãos, né, nós vamos lendo a palavra de Deus, e aí você vai se imaginando, né, sempre a carne é podre.
Você vai sempre se imaginando, se colocando no lugar do mocinho, no lugar daquele que é mais espiritual, no lugar daquele que está fazendo tudo certinho. Será que é isso mesmo? Você olha para Pedro e fala, o que Pedro está fazendo aqui, mas como é que pode negar o Senhor Jesus desse jeito? Será que você não está fazendo pior? Não está fazendo pior que Pedro? Será que na semana você não tem entristecido o Senhor, não tem desobedecido o Senhor, não tem feito coisas que, tem entristecido o Senhor? Com isso você sofre, seu coração sofre. O Senhor, o que ele vai... Ele vai ansiar pelo quê? Por esse encontro. Ele quer, eu quero tratar com ele isso. O Senhor estava esperando por essa ocasião com Pedro. Pedro, eu quero... Vem aqui, Pedro. Chega aqui, preciso tratar algo com você hoje. O apelo é essa ocasião. Mas aí, será que você vai ouvir essa chamada? Vai atender essa chamada do Senhor? Ou talvez você vai falar, vai responder essa chamada, sabe, mas eu amo o Senhor Jesus. Ah, você ama? Então, por que você não faz o possível para estar em todas as reuniões onde os discípulos dele se ajuntam? Se você ama, por que você não faz esse esforço para estar sempre presente? Que amor é esse? Se você ama alguém, você vai fazer o possível e o impossível para estar junto daquela pessoa. Se aquela pessoa marcar um encontro com você e você ama ela, você vai fazer de tudo e vai chegar lá. Vai passar por cima do que tiver que passar e vai chegar lá, porque você ama. Que amor é esse? O Senhor, Ele te chama a esse apelo e a pergunta que vai ecoar de sua voz é, tu me amas? Qual é a sua resposta? Se você o ama, você faz de tudo para estar nessas reuniões onde os discípulos dele se ajuntam. Se você o ama, você vai fazer questão de estar presente nessa reunião porque ele terá uma palavra precisa para você. Uma palavra que você precisa. Uma resposta que você está buscando. A resposta que você busca para aquela situação que você está tentando e resultado é zero. Mas quando ele te dar a palavra precisa, a coisa vai dar certo. Você ama ele? Então, será que você vai ocupar esse lugar à mesa que ele tem guardado para você? Para tomar essa porção que ele separou para você? E se você ama ele, como você pode resistir a essa chamada, para esse apelo, para tratar algo pessoal com ele? Não estou dizendo que você tem que chegar todo o apelo, não é isso também. Mas eu estou dizendo que, se nunca você chega em nenhum, aí é o problema. Aí é o problema. Porque, será que você é tão perfeito assim? Que não há nada que você precisa tratar com ele? Ah, mas onde eu estou aqui no meu banco, eu posso tratar com ele. Irmãos, aqui nós encontramos os discípulos, depois de ter jantado. Pedro aqui já não estava mais no lugar dele, onde ele se sentou para jantar com o Senhor. Agora ele havia se levantado, o jantar acabou, Jesus trouxe Pedro. E ele está tratando com Pedro, pessoalmente com Pedro. Ah, mas eu vou lá na frente e os outros vão pensar, deve ser que o irmão está pecando, deve ser isso e aquilo, ele vai imaginar isso ou aquilo. Que importa, irmãos? Todos nós somos pecadores. Qual é a novidade? Que alguém vai pensar de mim que eu sou pecador? Não é nenhuma novidade. Eu sou o grande pecador. Mas, eu não vou deixar isso me impedir de tratar algo que eu sei que eu preciso tratar com ele. Uma ferida no coração, algo que está me atrapalhando. Tudo indica que a razão pela qual Pedro estava tão perdido na ocasião, primeiro, eu vou pescar. Quando o Senhor já tinha dito para ele que o Senhor queria que ele fosse pescador de homens, agora o Senhor está dizendo o que para ele? Pedro, você me ama? Eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, é isso que eu quero que você faça para mim.
Pedro aqui se mostra um tanto desorientado. Por quê? Porque essa comunhão com o Senhor estava quebrada, não estava boa. Tinha algo aqui dentro no coração dele que estava atrapalhando ele. E ele precisava tratar com o Senhor Jesus Cristo. E é com ele que você vai tratar, não é com o pastor, não é com qualquer pregador, não é com ninguém, é com o Senhor. Tomara que você aproveite a ocasião e trata. Tomara que você aproveite a ocasião e trata.